É isso aí, meus amigos, e essa é a aula de eletroquímica correspondente a pilhas. O que são as pilhas de maneira mais simples, rápida e objetiva possível? Pilha é a transformação da energia química em energia elétrica. Bom, como é que isso funciona? Funciona a partir do momento em que a energia química associada a uma equação química que está liberando energia é transformada, a gente transforma essa energia química dessa reação em energia elétrica. De que maneira? Bom, eu vou passar para vocês agora um exemplo de uma pilha muito famosa que se chama pilha de Daniel. Daniel não é o Daniel cantor de sertanejo não, gente. Daniel é o cara que descobriu essa pilha aqui à base de cobre e de zinco. Certo? Como é que isso vai funcionar? Eu já expliquei na aula passada para vocês que cada elemento químico possui um potencial padrão de redução. O que é potencial padrão de redução? Potencial padrão de redução seria a capacidade do elemento de receber elétrons. É a tendência que ele tem em receber elétrons de outro elemento. No caso, um outro elemento que tem um potencial de redução mais baixo do que ele. Pensa que é como se fosse uma guerra o cabo de guerra. Lembra do cabo de guerra? Tem gente que puxa de um lado, tem gente que puxa do outro. Se um elemento consegue puxar mais forte os elétrons para o lado dele do que o outro elemento que está perdendo, ele vai reduzir, logo ele tem um maior potencial de redução, e o elemento que é mais fraquinho, que está perdendo o cabo de guerra, vai oxidar, porque ele está perdendo esses elétrons. Só que tem elemento que gosta de perder elétron, então não é nem um cabo de guerra. Isso seria mais um acordo entre cavalheiros. Toma os elétrons para você. Beleza, eu quero seus elétrons daqui. Quando que isso acontece? Acontece quando um tem potencial padrão de redução positivo, é o que está puxando elétrons para ele, e o outro elemento tem um potencial padrão de redução negativo. Significa que ele está doando elétron. Eu não quero disputar cabo de guerra nenhum, não. Toma meus elétrons para você. É isso aí. Agora, existe o outro exemplo também, deixa eu colocar aqui só como uma observação, já eu volto na pilha de Daniel, em que um elemento X e Y, por exemplo, quando estão juntos, um elemento tem potencial padrão de redução igual a 0,34 e o outro tem potencial padrão de redução igual a 0,11. Os dois são positivos. O que significa os dois serem positivos? Que os dois querem receber elétrons, querem reduzir, receber elétrons. Só que aí é um cabo de guerra. Por quê? Porque como ambos querem receber, quem que vai ganhar? Quem tiver o maior potencial padrão de redução, ou seja, o elemento X com 0,34. O Y quer também? Ele quer também, mas ele não consegue ganhar o cabo de guerra porque ele é mais fraco eletricamente, vamos dizer assim. Então ele acaba por perder esses elétrons para o elemento que tem maior potencial padrão de redução. E ele acaba oxidando, mesmo tendo um potencial padrão positivo. Tranquilo? Vamos voltar agora na pilha de Daniel, novamente aqui, e vamos ver como é que funciona esse negócio. Bom, aqui, gente, tem duas cubas eletrolíticas. Nossa, Luiz, mas que nome mais bonito que você deu. Eu não, esse nome já já existe faz tempo. Cuba eletrolítica é a mesma coisa de um copo de vidro, um becker, uma coisa desse tipo bem simples, gente, que tem esse nome requintado porque se trata de eletrólise. De eletrólise não, desculpa, de eletroquímica. O que tem dentro dessas cubas? Bom, eu tenho aqui um metal sólido, que é o zinco sólido, metálico mesmo, tá uma barra de zinco que está imersa numa solução que contém zinco. É um sal, é como se fosse o sal de cozinha, o cloreto de sódio, só que esse aqui é um sal que se chama sulfato de zinco. É um sal também, mas quando ele tem solução aquosa, o que acontece? A água, ela adora separar casaizinhos, adora. Ela tira um do lado do outro. Quando um sai para um lado, o outro sai para o outro, um acaba ficando com os elétrons e o outro acaba ficando sem os elétrons. Nesse caso aqui, o sulfato leva 2 elétrons para ele, enquanto o zinco fica com esses 2 elétrons em déficit, logo, 2 cargas positivas. A mesma coisa acontece nessa outra cuba eletrolítica. Eu tenho também outro pedaço de metal, só que esse metal, no caso, é o cobre, uma barra de cobre metálico mesmo, sólido, cobre zero, que está em contato com uma solução também de um sal à base de cobre. No caso, o sulfato de cobre. E quando está em meio aquoso, de novo, quando está em meio aquoso, a água adora separar o casalzinho aqui.
O sulfato, de novo, fica com os 2 elétrons para ele lá, enquanto o cobre fica duplamente positivo. Então, o que é interessante para a gente aqui nessas soluções? É saber que nessa solução eu tenho zinco 2+, e nessa solução aqui eu tenho cobre 2+. Isso aqui vai ser de extrema importância. Por quê? Eu não falei para vocês que o potencial padrão de redução do cobre é maior do que do zinco? Então ele gosta de receber elétrons. Então se eu ligar aqui, ó, nessas 2 plaquinhas, um fiozinho metálico. Por que metálico, Luiz? Porque metal é ótimo para conduzir eletricidade, ou seja, ele é um ótimo meio para os elétrons passarem livremente, passeando como se fosse uma fila indiana de um lado para o outro. Então, um fio metálico é ótimo para conduzir eletricidade. Quem que está querendo elétron? Quem que quer elétron a todo custo? O cobre. Logo, o elétron sai da placa de zinco e caminha aqui em fila indiana até o cobre, certo? Esse é o fluxo de elétrons de quem oxida, ou seja, perde elétrons, para quem reduz, ou seja, ganha elétrons. Então, o que acontece nesse fluxo? Os elétrons estão vindo para cá, felizes e saltitantes, e encontram essa placa de cobre. O cobre fica com muitos eletronzinhos aqui na placa metálica, ele fica totalmente negativo. E essa placa está negativa. Essa placa está negativa e a solução aqui contém o quê? Contém cobre positivo, não é verdade? Esse cobre positivo aqui que está na solução vai sentir atração, olha isso, pela placa que é negativa. Positivo com negativo, atração elétrica. Logo, esse cobre vai entrar em contato aqui, olha os pontinhos dele aqui, ele vai entrar em contato com essa placa e vai receber esses elétrons que estão nessa placa aqui. E o que isso vai fazer? O que vai acontecer? Vai acontecer a seguinte reação química. O cobre que estava na solução que antes era 2+, recebeu esses elétrons que estão na placa devido à doação do zinco. Então, vamos colocar aqui mais 2 elétrons, porque ele está duplamente positivo. Ele quer 2 elétrons para ficar na forma de cobre sólido. Olha que legal, e o cobre sólido não é metal? Não, metal que eu falei para vocês? É isso que vai acontecendo aqui, ó. Ele vai se transformando em cobre metálico e esse cobre metálico vai se aderindo a essa plaquinha e ficando cada vez maior ao longo do tempo. Então, essa equação aqui acontece na cuba eletrolítica do cobre. O que acontece na cuba do zinco? Na cuba do zinco acontece um efeito como se fosse ao contrário. Como assim? Ele não está perdendo elétron? Eu não falei para vocês que está perdendo elétron? O que está acontecendo com essa plaquinha aqui? A partir do momento que ela está perdendo elétron, ela está ficando positiva. Mas quando ela fica positiva, o zinco, que antes era zinco 0, não tende a ficar na forma metálica. O zinco positivo, ele tende a ir para a solução. Então essas partículas de zinco positivas migram para a solução. Se elas migram para a solução, ela desfragmenta do metal e começa a fazer parte da solução. O que vai acontecendo com esse metal, então essa placa metálica de zinco com o tempo? A partir do momento que ele for perdendo elétrons, ela vai se deteriorando e ficando cada vez menor. Entenderam? Aqui corrói a placa porque o zinco metálico partiu para a solução. Aqui aumenta a placa porque o cobre que antes estava na solução foi para a placa na forma de cobre metálico. Ai, Luiz, mas aqui acontece uma reação também. Acontece? Que reação? A reação é a seguinte, o zinco que antes era metálico, eu não falei isso para vocês na historinha que eu acabei de contar, o zinco que antes era metálico, setinha, perdeu 2 elétrons para poder se transformar em zinco 2+, que é o zinco o quê? No meio aquoso. Então, antes o zinco era sólido, passou para o aquoso. O cobre, que antes era aquoso, passou para o meio sólido. Não tá certo?
Só tá faltando uma coisinha aqui pra gente fechar o circuito. Literalmente fechar o circuito. Gente, elétron não voa, elétron não pula de um lugar para o outro. Pá! Não tem jeito. Então o que acontece? Vocês estão vendo aqui, ó, presta atenção no caminho do elétron. Olha que interessante. O elétron está sendo puxado pelo cobre, então ele está vindo para cá, certo? Vem para cá, certo? Agora o elétron está aqui. A partir do momento em que o cobre da solução ganha o elétron, o que acontece com essa solução aqui? Ela vai ficando deficiente de cobre 2+. Não vai? E o que está acontecendo com essa solução aqui? O zinco está perdendo elétron, logo está indo para a solução na forma de zinco 2+. Então, essa solução está ficando muito saturada de zinco 2+. Aqui tem um excesso de carga positiva na solução, enquanto aqui tem um excesso de carga negativa na solução, porque o cobre está sendo depositado e o que está sobrando aqui é o sulfato. Lembra que eu falei para vocês que tinha um sulfato também? Para poder balancear essas cargas que ficam desiguais, o que a gente faz? A gente coloca aqui a famosa ponte salina. Mas é uma ponte mesmo, Luiz? É uma ponte, serve como uma ponte que está presente aqui no meio dela, ó, é cheio de uma solução de KCl. Cássia Eller, Luiz? Não é a Cássia Eller, não, gente, é o KCl, cloreto de potássio, que quando está aquoso, forma o K+, e o Cl-. O Cl rouba o elétron do potássio. Com isso, os elétrons conseguem fazer o quê? Vir para cá e voltar para cá. Vir para cá e voltar para cá. Tendo, então, um balanceamento eletrolítico nas cubas. Entenderam como é que funciona uma pilha, gente? Basicamente, com o fluxo de elétrons que acontece de um elemento para o outro. Em um lado acontece uma reação de redução, porque o NOx reduziu, e do outro lado acontece uma reação de oxidação. Por quê? Porque o elemento perdeu elétrons. Então, nada mais é do que uma reação de oxirredução. Na próxima aula, na parte 2 de pilhas, eu vou ensinar para vocês qual que é o polo positivo, qual que é o polo negativo dessa pilha, quem que é o cátodo, quem que é o ânodo e todas essas coisinhas a mais que o Enem adora pedir. Até já!